engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Castelo Obras e Prosas. No episódio anterior, nós tivemos um tema muito relevante. Nós falamos de engenharia naval. E na engenharia naval, nós vimos que ela leva, onde as estradas não chegam, vários itens, inclusive fiação, cabos elétricos, e hoje nós vamos falar de onde a energia não chega. Vamos falar da energia elétrica, onde as estradas não chegam, mas a energia chega. E hoje nós temos um convidado muito especial. Nós estamos aqui com ele, engenheiro eletricista, o Anderson Richard. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês e passar um pouco dessa minha experiência e trajetória, né? Certo. Para a gente começar, conte um pouco como é essa sua trajetória na engenharia eletricista. A eletricidade, ela vem me movendo desde a minha adolescência, né? Desde os meus 17 anos, quando eu fiz um curso de eletrônica, isso me despertou a curiosidade. De todos nós hoje que acabamos nos tornando engenheiros, né? Aquela curiosidade, a mãe fala, tu vai desmontar. Desmonta tudo, né? Esse menino vai ser, né? Então, desde daí eu comecei a ter essa vivência com a engenharia, né? Mas era muito na parte de automação. Só que os caminhos foram acabou mudando alguns percursos, aparecendo algumas situações, e a gente acabou focando mais na parte da elétrica mesmo. Certo, que legal, gente. A gente estava conversando aqui nos bastidores uma coisa muito interessante, uma curiosidade que a gente sempre tem mania, né, de falar popularmente, que é engenheiro elétrico. E ele vai explicar aqui um pouquinho pra gente que não é engenheiro elétrico. Conte aqui pra gente. No popular, muito se diz que somos engenheiro elétrico, mas na verdade elétricos são os equipamentos, né? No caso, nós não passa energia em nós. Então, somos eletricistas, porque cuidamos de sistemas elétricos. E a nossa atribuição dentro do CONFEA, do CREA, como profissional, é engenheiro eletricista. Aí tem o eletrotécnico, o eletricista de eletrônica, entre outras denominações. Muito bom, gente. Interessante. Isso aí foi importante até para mim. Não vou mentir. Sim. É muito comum, né? De sermos chamados e denominados engenheiro elétrico, né? Mas a gente é elétrico por ser engenheiro, digamos, e a gente ir atrás e desenvolver e acabar com problemas, né? Essa eu acho que é a condição do engenheiro hoje, é solucionar problemas. Sim. Somos solucionadores de problemas. Verdade. E me diga uma coisa, aqui na nossa região a gente tem uma peculiaridade, né? Que é a questão das nossas estradas serem rios. Sim. Como que é essa questão da energia no interior? Como que funciona? Hoje no interior do Amazonas, sabe que a nossa região é uma região muito extrema, né? Sim. Extrema. Então, tudo é muito distante, tudo é muito difícil de se chegar. Hoje, para a gente chegar em muitos locais, é só através de barco, né? Da embarcação, dos rios. A eletricidade hoje, através do Sistema Nacional do Sistema Interligado Nacional, hoje a gente já consegue interligar todo o Brasil. Todos os estados do Brasil praticamente então estão interligados, né? Pelo menos as grandes capitais. Então, mas a gente vê as cidades do interior, digamos, né? Que são um pouco mais isoladas. Hoje o maior, digamos que beneficiário da parte da elétrica hoje são as gerações a diesel, né? São as termoelétricas, digamos, que funcionam com motores. Então, hoje o principal carro-chefe de produção de eletricidade dentro das cidades do interior é através do diesel, do motogerador, correto? Sim.
Mas esse motogerador, ele traz, ainda funciona como antes, que tem um horário ali para funcionar? Ou já temos energia assim, Sim. a Deus dará? Hoje, na verdade, as principais cidades do interior já funcionam 24 horas por dia com o gerador, né? Através do diesel, do abastecimento. Mas as pequenas comunidades ao redor dessa cidade, muitas ainda são dessa forma, né? Eu lembro quando eu era criança que eu ia para a terra da minha avó, lá no Pará, né? E lá é uma colônia quilombola, né? Então eu me lembro daquela época que a energia começava às 6 horas da noite, aí quando acabava a novela das 8, se encerrava e todo mundo desligava suas televisões e ia dormir, né? Tinha lamparina. Sim, era na lamparina, isso mesmo. Lamparina. Então eu me lembro muito, aquilo vem muito forte na minha mente, né? Na minha lembrança, essa condição, né? E hoje ainda existe muitas famílias e comunidades que ainda são assim, infelizmente, né? Muito por conta disso, desse extremo, né? Dessa dificuldade de se chegar, de se levar essa tecnologia, entende? Então, falando sobre isso, a gente chega àquele ponto, né? Quais são os maiores desafios para se chegar, para o nosso estado ter ali energia, como fala um programa do governo, energia para todos? É o Luz para Todos, isso mesmo. Hoje, graças a esse programa, muito já se tem levado mudou essa condição, né? Hoje uma casa já pode ter a sua energia, né? Então, graças a esse programa do governo, então muitas famílias já estão sendo beneficiadas. Não através de sistemas como nós, que estamos interligados a grandes hidrelétricas, né? Mas através de sistemas de energia fotovoltaica, que são os sistemas solares, né? Ah, muito bom. Então, muito já foi se instalado, muito já está sendo desenvolvido com essa tecnologia, né? Então, no caso, esse projeto do governo, ele também entra em energia fotovoltaica? É o objetivo? Sim, como sim. Que é? Explica como o nome diz, é luz para todos. Então, assim, no geral, podemos dizer que é justamente essa questão de fornecer e faça com que aquela família tenha a eletricidade em casa, né? E hoje, para isso, no nosso extremo da nossa região, digamos que a melhor solução para que isso aconteça é através da energia solar. Afinal de contas, o sol está aí, né? Sim, porque assim, para algumas pessoas, hoje ainda a energia solar parece algo tão longe, tão difícil, e é legal você colocar isso, que no interior, aqui a gente vive numa capital, e a gente acha que aquele acesso à energia solar é difícil, mas essa energia que a gente acha difícil aqui, então o que você diz é o que está alimentando ali cidades pequenas, pequenos municípios, pequenos vilarejos, chega até lá, então. O principal. Sim. Mesmo com toda essa dificuldade logística da nossa região, ainda é a forma mais fácil e promissora hoje de tá se entregando eletricidade àquela residência que está no meio da floresta. Sim. Entendeu? Então abre-se um espaço, ele já tem um telhadozinho dele, né? Então utiliza-se o telhado dele, instala-se umas placas solares, e dessas placas, a luz do sol faz com que gere essa eletricidade e assim ele distribui, né? Alimenta a sua geladeira, a sua televisão. Então ele já consegue, digamos que ter essa situação melhorada de vida, né? E o legal é que a energia solar é um sistema independente, né? Sim. Isso é muito legal, você consegue levar ele. Acho que a única dificuldade ali talvez é o transporte em si, mas você consegue levar ela para lugares inimagináveis, né? Sim. Por ser um sistema modular, né? Tem essa característica de tu pegar, de repente botar debaixo do braço. E levar para onde tu quer. Hoje em dia já tem muitos dispositivos que a gente consegue fazer isso, né? Tem caixas com baterias que elas são carregadas, tu de repente vai fazer um acampamento e através da luz do sol tu consegue abastecer essa bateria e ligar o teu aparelho de som, a tua televisãozinha dentro da tua barraca, em cima de uma montanha. Então hoje a energia solar, antigamente ela é um pouco, digamos, mais difícil de se conseguir por conta de valores, né? Até porque
era uma tecnologia nova, então os dispositivos, os sistemas eram um pouco mais caros, então, mas hoje não. Hoje, com o avanço da tecnologia, ela já se tornou um sistema mais viável financeiramente a todos nós. Sim, e é um sistema muito bom, muito completo, que você consegue ali levar energia em lugares que, se a gente fosse aguardar realmente ali a fiação, a ligação, aquela energia ali tradicional, você demoraria aqui na nossa região décadas ou não sei nem mensurar quanto tempo para poder chegar, né? Infelizmente, digamos que não por falta, eu acho que de condição, o dinheiro, porque graças a Deus o nosso país ele tem, a gente é rico. Em vários itens. Sim, em tudo o nosso país é abençoado. Então o sol está aí, a mão de obra para produção. O que falta é justamente, eu vejo, essa disponibilidade de repente trazer mais, desenvolver mais essa tecnologia local, entendeu? E essa tecnologia ser desenvolvida por nós, porque esses equipamentos, eles acabam sendo produzidos em outros países, mas muito dessa matéria-prima sai daqui do nosso solo. Sim. Então, está faltando um pouco de incentivo, né? Como muito é dito, né? Não só nessa parte, mas em todas as outras. Então, essa tecnologia tinha tudo para estar sendo produzida aqui, até mesmo no nosso polo industrial, que na verdade já existem fábricas que já produzem esses painéis solares, mas não do zero, porque muito se vem da China, mas já se produz, já se monta. Então, a tecnologia está se barateando cada vez mais, né? E é legal a gente fazer essa ligação entre tecnologia e eletricidade, né? Porque você que está em casa já se imaginou sem energia? Às vezes a gente passa uma tarde sem energia, nossa, a gente fica sem internet, as coisas da geladeira começam a estragar. Gente, é um caos. Você imagina as pessoas do interior que não têm acesso à estrada, não têm acesso ao que a gente tem, e ainda por cima não ter a eletricidade em sua casa é uma condição assim muito complicada da gente imaginar, né? Apesar de terem aquela vida como cotidiano, mas acredito, a eletricidade é vida, né? Hoje pra gente não tem mais como, há muito tempo não tem como viver sem, né? Esse é um ponto, né, que é a minha pequena empresa, né? O meu slogan é justamente esse que tem lá, na eletricidade é vida. Como é a nossa vida sem eletricidade hoje? As pessoas do interior, elas já têm um pouco mais de costume de estar ali sem aquela não comodidade opção, que a gente tem. Isso. Assim, né? São forçadas, né? Uhum. Então, mas hoje em dia, nós que vivemos nesse cotidiano mais moderno, já se torna praticamente impossível a gente viver sem a eletricidade. A gente não vive mais nem sem internet um dia. Sim. Imagine sem eletricidade. Que é uma prova disso quando você vê o seu celular descarregando. Aí, olha o pânico que causa, né? Hoje em dia a gente é dependente do telefone, né? Isso tudo é o poder da eletricidade, né? Então hoje a gente é totalmente dependente disso. E a eletricidade, ela está aí justamente para melhorar a nossa vida. Quanto não se desenvolveu desde a época que ela foi descoberta, essa tecnologia foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, né, pelo nosso grande Nikola Tesla. E então desde lá só veio se desenvolvendo e melhorando, né? Cada vez melhor, né, para facilitar Sim. a nossa vida. E me diga uma coisa, nessa sua história de engenheiro eletricista, nesses seus trabalhos, você tem alguma história marcante para contar pra gente? É justamente essa questão, né, a gente poder trabalhar com esses sistemas, né, levar para uma família que está lá no meio do mato, longe de tudo, de todos, até mesmo de uma cidadezinha um pouco mais desenvolvida, né, e ela viver essa condição. Ela pode até ter o seu geradorzinho, mas tem aquela questão do custo, né, do diesel, e ter certos momentos. É igual o carro, né? O carro só anda se tiver gasolina, né? Sim. O diesel, o motorzinho também, né? Então é tudo regrado, né? Eu lembro dessa época também, né? Sim. Então, quando a gente instala esses sistemas e a pessoa já pode ter uma energia 24 horas dentro da casa dela, então isso aí o mundo dela muda, né? É uma mudança de vida, né? Assim, Sim. Pra gente que tá fora, que já tem ali eletricidade em casa, já tem tudo, pode parecer algo tão simples, Sim. né? Mas para uma pessoa que tem essa dificuldade do dia para a noite, vamos supor,
ter uma 24 horas de energia na sua casa é uma mudança é uma qualidade de vida, assim, uma mudança tremenda, né? É aquela coisa, né? A gente só dá valor quando não tem, né? Agora que a gente tem esse mundo aqui elétrico, né? Interligado, então a gente já deixa meio que de lado. Isso até, infelizmente, é triste, né? Porque a gente só dá importância à eletricidade quando ela falta. E às vezes, inclusive eu como profissional, já digo, né, que cuidemos dos nossos sistemas elétricos de nossa residência, procuramos dar manutenção correta, fazer a instalação correta, porque a partir do momento que falta é ruim, mas a partir do momento que ele causa um prejuízo maior, aí já se torna algo horrível, né, extremo. Então, a eletricidade ela é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo que ela é boa, ela pode ser muito ruim. Então, fica o alerta, né? Cuidamos da eletricidade. Sim, porque lógico que a gente tem que analisar todas as situações. Não adianta a gente só aqui, não faça gato, não faça isso, não faça aquilo. Dependendo do local que a pessoa tem, às vezes é aquilo que ela vai agir. Não é certo, gente. Hoje não estou dizendo que é certo, mas às vezes a nossa realidade, que vai em uma periferia, que vai em vamos dizer, uma favela, onde ali a pessoa não tem condições, já faz aquele famoso gato, né? O que esse tipo de situação influencia ali naquela transmissão para todos, esse tipo de desvio de energia? Essa questão do desvio de energia, hoje é considerado furto de energia, né? Crime, e hoje é um crime passível de ser prisão mesmo, entendeu? Então, se hoje chegar um rapaz, digamos, da nossa concessionária Amazonas Energia e pegar um gato na tua casa e chamar a polícia, você vai preso. Então, porque você está furtando, é um furto. E o problema maior que se causa com esse tipo de situação é justamente a falta de energia. Porque o que acontece? Hoje a nossa concessionária, não só aqui, mas em todo o Brasil, ela provê de uma certa quantidade de energia por regiões. Sim. E a partir do momento que tem muito gato, muito furto, muita ligação, isso tipo, não é previsto. E isso acaba demandando mais do equipamento, forçando aquele equipamento que transforma, converte aquela energia que vem da hidrelétrica. Ele acaba forçando e, infelizmente, acontece muito as quedas de energia no nosso bairro. Muito por conta disso também. Legal você colocar isso, porque às vezes as pessoas que não entendem podem pensar que a energia que tem ali, ela dá para todo mundo, que é uma energia que é como se fosse uma água. Que a energia está ali fluida, que pode usar, que quem quiser entrar pode usar. E não é, né? É bom a gente colocar isso para quem está assistindo, que todo tipo de rede elétrica, ela tem um cálculo, ela tem uma quantidade de energia que pode ser utilizada, que ela não é como a água que você vai abrir a torneira e ela vai ficar ali, vazando. Todo esse sistema elétrico, ele tem um cálculo para aguentar uma determinada carga de energia, não é isso? Isso mesmo. É igual o exemplo maior dentro da nossa residência, você ligar aquelas derivações na tomada, né? Que tu quer botar 10 aparelhos ali, aquilo dali é de mais perigoso, justamente. Aquela tomada, ela é feita para tu botar 2 equipamentos, talvez no máximo. Aí tu pega e tu liga 6. Aquilo dali tá puxando uma energia, aí o que acontece? A tomada, que no caso ela nesse ponto é o dispositivo de distribuição, né? Ela é demandada por certo cálculo para aquela potência. Só que se tu bota muita, se tu quer abrir a torneira para sair mais, ela vai acabar, ela puxa, ela vai liberar. Só que ela tem aquela capacidade máxima, né? De tal ponto ali, né? A partir daquilo dali ela começa a derreter e acaba acontecendo os sinistros. É verdade, muito bom a gente colocar isso, porque tudo, gente, é feito através de um cálculo. Até as tomadas, ela tem uma determinada quantidade do que ela pode receber. Não é simplesmente porque eu quero colocar
5 aparelhos ali, mas você não sabe se aquela tomada ali, foi calculada, se ela vai aguentar. Às vezes, você querer utilizar de uma forma que seja mais fácil, eu quero ficar nesse ambiente aqui, ou então até mesmo por não ter. Mas você tem que ter sempre esse cuidado, porque às vezes você querer facilitar vai causar um sinistro ali, você vai ter um prejuízo enorme. Sendo prejuízo material, a gente ainda consegue, muitas vezes as pessoas chegam a ter um incêndio, algo mais na sua casa, algo maior, né? Que geralmente é o que a gente vê muito, né? Os incêndios são muito causados por energia, né? Sim, sim, o pior dos casos é a vida, né? A perda da vida, sim. Né? Infelizmente a eletricidade ela não brinca. Antigamente eu tinha maior medo de mexer numa tomada, né? Eu tenho, tá? Então eu tinha... Nossa, era complicado. Eu não chamo um cabo aí pra trocar essa tomada aí. Mas sabe que é o certo? Eu ia chegar nesse ponto depois que você... Uhum. Então, olha pra onde eu vim, né? Sim. Olha onde eu estou são hoje. As coisas. Hoje eu já trabalho com sistemas de potência que... Qualquer descuido é tchau e benção. É só esperar o julgamento do Senhor. E é legal você colocar isso, porque a gente tá vendo sempre, a gente teve, acho que até um caso há pouco tempo, de pessoas que vão utilizar sem EPI, vão mexer em rede elétrica, vão mexer em eletricidade e acabam acontecendo algum tipo de acidente. A gente tem um índice grande, né, de pessoas que acabam perdendo a vida por se envolver, por mexer sem ter conhecimento em rede elétrica, né? Infelizmente isso é muito corriqueiro. Então, os acidentes com eletricidade, né, das pessoas não conhecerem, não procurarem se proteger dela, porque ela é uma força invisível, tu não vê. Hoje a eletricidade a gente só consegue verificar ela através de aparelhos e equipamentos. Ou tu não vai botar o dedo lá para saber se tem, né? Sim, então isso não é legal e nem é correto. Então o ideal é sempre chamar um profissional, alguém que conheça, um profissional habilitado, capacitado, para tá mexendo com isso e ter os equipamentos para tá verificando isso. Porque com eletricidade não se brinca. Então, hoje a gente trabalha como eu disse, com sistemas elétricos, com sistemas fotovoltaicos. Então, a eletricidade produzida por painéis solares, apesar de tu achar que não, mas ele tem uma potência muito forte. Então, qualquer coisa... de um curioso querer instalar um painel solar, hoje a gente está conversando sobre essa questão de não ter a noção da elétrica, da eletricidade, ele pode acabar morrendo. Então a descarga de um painel solar ela é muito forte, às vezes até maior do que tu meter o dedo nessa tua tomada aí, entendeu? O painel solar nada mais é do que se o cabo que sai dele é uma tomada, então ali tu botar ele no sol e tu for medir ali, tá saindo eletricidade ali. Direto, forte, e não assim. tem ali um filtro, não tem uma redução, não tem nada. Isso. Ele tá saindo ali do sistema direto. Então é uma potência grande, né? Sim. Então o sol tá batendo ali, ele tá produzindo eletricidade. Ele tá produzindo, então você tem que ter máximo cuidado com isso, né? Aí eu me lembro até dessa questão, né, da gente tá trabalhando essas questões, né, do interior, né, e da manutenção desses sistemas, né? Sim, muito interessante. Hoje os sistemas, hoje a concessionária, ela acaba treinando, né, capacitando as pessoas da própria região para tá dando a manutenção, né? Porque se as pessoas forem esperar por eles, já demora mais, por conta do extremo da nossa região, né? Então, eles acabam tendo que fazer isso, né? Treinar as pessoas, até mesmo o pai de família ali, para ele ter uma noção básica daquilo ali, né? Para poder ele estar mexendo. Claro que ele não vai... ele não vai... mexer com configuração, vai desmontar, isso. Vai fazer aquela manutenção ali mais básica, que todo equipamento, ele tem que ter manutenção, mais aquela inspeção visual, digamos, né? E talvez ver mas não ir a fundo, porque afinal de contas, como eu disse, né? Os sistemas fotovoltaicos, eles são potentes, então a eletricidade produzida por eles é muito perigosa.
muito legal a gente colocar essa questão de quando você tem um problema em tubulação, o máximo que vai acontecer é vazar uma água. Né? Agora, na parte elétrica já é diferente, já requer um cuidado, você pode ter sequelas, principalmente no seu corpo, ou pode chegar a um extremo de ter um sinistro na sua casa. A gente sempre coloca aqui, né? Buscar profissionais que tenham conhecimento, não precisa ser um engenheiro eletricista, né, para poder fazer isso, mas temos técnicos. Quais são hoje as áreas que nós temos na área de elétrica? Hoje a gente costuma dizer que nós temos o profissional habilitado, o capacitado e o de pleno saber ou não? Estou curioso. Tem um curioso, mas o ideal é a gente sempre procurar o capacitado. O que é o profissional capacitado? É aquele que fez o curso. Tem um curso básico, pelo menos, né? Ele sabe o que é uma tensão, ele sabe o que é a corrente. Então, sabe ele sabe o que é o neutro, sabe o que é fase. Isso. Então, ele tem que ter o mínimo de conhecimento em relação a isso, porque se a gente for pegar qualquer pessoa para fazer serviço, é complicado, né? Tem a questão de... Hoje, digamos que a maioria dos nossos eletricistas são os pedreiros, né? Sim. Então, a gente acaba fechando com eles o serviço da construção civil e ele acaba já puxando a fiação também, né? Sim. Aí vem aquela questão que você comentou, né? Do cálculo. Será que aquele fio está correto? Aquele cabo está correto para aquele determinado circuito? Entendeu? Porque se, apesar de tudo, ele fez o dimensionamento correto daquele sistema. Então, por isso que é importante a gente estar com um profissional mais entendido do assunto. E não um que, eu vi fazer assim. Vi no YouTube. Hoje o YouTube está perigosíssimo, né? Então, hoje qualquer coisa a gente vai no YouTube e pesquisa e já acha que aquilo sabe, dali... Né? Mas uma coisa que eu aprendi... Eu assisto temos... só voltando aqui falando um pouco do YouTube, nós temos conteúdo no YouTube riquíssimos. Sim. Maravilhosos. Justo, o YouTube, tem muita gente lá que posta vídeos realmente... Que engrandecem o nosso conhecimento e nos dão dica, mas tem coisas que não dá para ir lá e fazer, né? É um conhecimento básico sim, ali. sim. Eu digo assim, que para quem não estudou, não é fazer uma faculdade, mas um curso, algo. Sim. O YouTube ele vai lhe ajudar naquele procedimento ali básico para você ter um cuidado, não mexer, como proceder em determinados ali coisas mais de urgência, não é serviços a se fazer, né? Com certeza, tem coisas que apesar de estar ali, mas a gente não deve estar executando de qualquer forma, né? Até porque precisa de algumas coisas precisam de ter ferramentas, equipamentos especiais. Então a gente não deve estar muito mexendo, atentando aquilo ali, porque atrás daquilo ali às vezes tem um cortezinho, tem um segredinho. Sim. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Verdade. Gente, o papo tá maravilhoso. Nós vamos dar agora um pequeno intervalo. Lembrando a você que nós estamos presentes no Portal Castelo. Sigam a gente para nos acompanhar. E também nós estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Já voltamos com esse papo interessantíssimo. Os diversos olhares da política, economia e geopolítica internacional, entrevistas e debates sobre educação, tecnologia e inovação, além de outros fatos relevantes que refletem no cotidiano da sociedade. Prisma da Política, com a participação de especialistas, personalidades e figuras públicas, sob o comando dos jornalistas Anoa Assi e Carla Castelo Branco. Realização Panorama Real e Portal Castelo. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes.
Pod Castelo, Obras e Prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Então, estamos de volta. E aqui, continuando aquele papo legal que a gente estava tendo, a gente estava falando sobre dimensionamento, né? Hoje em dia, algumas pessoas contratam, fazem aquele projeto, né, elétrico, que é o correto, mas quando é feita uma construção sem esse acompanhamento, é dimensionado uma fiação, dimensionado, o que vai ser utilizado ali. Porém, hoje a gente vê que cada dia mais as pessoas querem colocar mais itens elétricos em casa, né? Hoje nós temos muita presença de LED, nós temos muita presença... eu quero colocar várias tomadas. Hoje as pessoas querem colocar inúmeras tomadas para facilitar a vida. Vários tipos hoje nós temos disponíveis de equipamentos elétricos e não é feito esse cálculo, né? O que você tem a nos falar assim, sobre esse déficit que nem sempre as pessoas calculam, que não tem aquele conhecimento, somente ali de passar a fiação, de distribuir a fiação, e não faz esse cálculo? Então, não é por ser engenheiro que eu vou puxar esse barco para mim, né? Mas o quanto é importante da gente fazer um projeto, né? Projetar algo, dimensionar algo corretamente para aquilo dali. Imaginamos certas condições, certas situações, e o projeto ele vem justamente a pensar nisso, né? Hoje o arquiteto para pensar numa casa, ele vai pensar nos móveis, vai pensar nisso, vai pensar no ambiente assim assado. E assim tanto o engenheiro civil, com os cálculos estruturais e tudo mais, e nós eletricistas justamente com esse dimensionamento correto elétrico de cabeamento, um estudo de iluminação correta para que essa iluminação não venha a causar problemas para nós, que esse cabeamento não venha a causar algum problema futuro, sempre prevendo algo um pouco a mais, porque como você disse, a gente sempre aparece, né? Hoje, como a gente estava conversando, a gente está no ápice da tecnologia. Sim. Então, hoje a gente quer uma TV enorme em casa, aquela TV já puxa um pouco mais de energia do que aquela menor que a gente tinha, a gente já liga um som, um DVD, as airfries, os micro-ondas, os ar-condicionados, que são os grandes vilões. Tudo que envolve resistência, aquecimento, são os grandes vilões de dentro da nossa residência, né? Só um pouquinho, nós temos máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça. Hoje temos inúmeros equipamentos elétricos ali para facilitar o dia a dia, né? Sim, hoje se a gente não puder levantar da cama e não fazer nada e só apertar no botão e deixar o ambiente fazer, é o maravilhoso, né? Meu sonho. Um dia a gente consegue. E apesar de que hoje já se é provável, já se pode fazer isso. Lembrando daqueles desenhos de Jetson, né? Sim, Então, ali eles viviam no futuro, então tudo eles só apertavam no botão, já acordavam, já vestia a roupa, e iam na esteira e ia embora. Então, a nossa vida tá caminhando para isso. Sim, a nossa vida tá caminhando para isso, já tem muito disso. E como se foi dito, a eletricidade, ela é vital para isso. Então, aqui fica mais cuidemos bem da parte elétrica da nossa residência. E lembrando que assim, a sua residência que você já tem e cada vez vai adaptando ali uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar, um airfryer, ali a carga de energia que você vai utilizar, ela vai aumentando. Agora você tem que se perguntar se a sua rede elétrica, ali se o seu capeamento, se a sua rede que foi realizada ali na sua casa, se suporta aquilo ali, né? Se você tem que fazer alguma alteração, porque quando isso acontece, nós temos sinistros. O que pode acontecer? Explique pra gente. De uma sobrecarga de utilização de equipamentos. Uma dica prática para te ver essa questão hoje em dia, se tu liga a tua airfry, tu não pode estar ligando a tua airfry em qualquer tomada. Ela tem que ser dedicada para aquele equipamento. Tem que ter um cabeamento específico, porque o que acontece? Ela puxa muita energia. Sim. A airfry, os fornos micro-ondas, eles puxam muita energia. Se tu for lá no cabo da tua airfry e tocar nele, tu vai sentir ele quente.
Por quê? Porque ele está puxando, ele puxa a corrente, ele puxa a energia, ele demanda uma potência. E se a tua tomada, se o teu cabeamento daquela tomada não estiver bem dimensionado para aquilo, o que vai acontecer? Ele vai esquentar e vai derreter aquela proteção de borracha que ele tem. E com isso vai encostar um no outro, vai dar um curto-circuito. E se tu tiver pelo menos um quadro de energia, um disjuntor para aquela tomada, ele vai desarmar. Mas isso não é a realidade de muitas residências hoje. Então, o que acontece? Infelizmente, vai gerar o sinistro. E vai gerar o fogo, vai gerar a faísca. Isso, vai gerar o curto-circuito que vai gerar a centelha, né? E quando tu vê, tua casa tá pegando fogo, infelizmente. Sim, e legal você falar sobre isso, que a gente vê muito. A Airfryer, ele tem um adaptador da tomada diferente, né? Ele é um pouco mais grosso. E a nossa tomada padrão, ele é mais fino. O que acontece? As pessoas usam o famoso adaptador. Sim. Isso é certo? De certa forma, não. Todo tipo de adaptador ele já está errado por natureza, em parte, né? Sim. Porque, como foi dito, a gente dimensiona aquele sistema, tem aquele projeto para determinada potência, né? Então, digamos que as tomadas convencionais, mas do plugzinho mais fino, são 10 amperes. Essa mais grossinha que você comenta, das airfry, de sistemas mais de chuveiro elétrico, também já demanda uma potência um pouco maior, que são de 20 amperes, digamos, né? Então, a gente acaba botando o adaptador, e esse adaptador é para 10. Aí tu bota algo de 10, Sim. que é para aguentar 20, daí você já meio que tá vendo que tá desproporcional, né? Sim, porque as pessoas pensam que aquilo ali é só um outro tipo de tomada, porque é o padrão. Não é. Não. Ele necessita disso, né? Precisa de uma tomada específica por conta da carga de energia que ele vai utilizar. Sim, justamente. É justamente isso. Então, aquele equipamento ele é projetado, dimensionado para certa potência, para ele poder funcionar bem. E ele não quer saber se o teu fio tá bom, não. Ele não quer saber se a tua tomada tá ok, não. Ele vai pegar, ele vai puxar. Ele só quer saber de entregar a tua comida pronta. Sim. Né? Então, é nós que temos que ter o cuidado de estar com esse sistema bem dimensionado e correto para ele. Então, vamos lá. Eu sou uma dona de casa, acabei de comprar minha Airfryer, tô sonhando, vou dormir até com ela. Fui lá, na hora que eu vou fazer meu almoço, eu coloco, não deu. O que eu faço? Eu vou trocar a tomada, eu compro o adaptador. Como que eu resolvo da forma correta essa situação? O correto seria você fazer um circuito para aquele dispositivo. Assim como o chuveiro elétrico, ele tem que ter um circuito somente para ele. Porque justamente ele vai puxar, ele vai demandar aquela potência para poder esquentar a água que é para te tomar o teu banho quente, né, de manhã. Sim. Assim também seriam a airfry e as tomadas de micro-ondas. Elas são tomadas específicas para aqueles dispositivos, são circuitos específicos, justamente para ele suportar essa demanda, essa potência que ele puxa. Então, por isso que é bom, se você vai instalar, procura verificar se o cabo está correto, se não está muito fino, não tá de mal dimensionado, que é para não acontecer essa questão de ter um aquecimento. Não é simplesmente eu trocar ali a tomada de 10 para a tomada de 20 ali. Não é isso. A tomada tu vai trocar, mas por onde passa, a via que passa é a mesma. Então não vai mudar muito, entendeu? Porque justamente o problema não vai acontecer na tomada, ele vai acontecer nessa via de passagem. Sim, e lembrando, gente, que o Airfryer ele é muito potente, né? Ele puxa uma carga de energia muito alta e a gente pode ter sérios problemas, né? Sim. O sonho acaba virando pesadelo. Infelizmente. Aquelas churrasqueiras elétricas também, tudo que essa questão, esses aparelhos que geram calor, né, utilizam-se da resistência, eles demandam essa potência. Então, o nosso secador de cabelo, secador de cabelo, tem que ter cuidado. Se você, depois do uso do teu secador, tu vê lá que o cabo tá quente, não é só ele, é o cabo que tá quente, porque ele puxa, ele tem uma resistência dentro dele. Então, todo equipamento que tem uma resistência, ele demanda potência, porque ele é feito para dissipar essa potência e te entregar aquele teu conforto. Ele vai transformar ali, né,
né? Vai transformar ali, aquecer, ele precisa de uma demanda muito grande. A gente falando em equipamentos eletrônicos, hoje uma coisa que também já está muito presente na nossa vida, é essa questão da automação. Né? A gente está entrando em uma era que hoje, eu acredito que daqui a uns dias a Alexa em casa vai ser quase que, né, uma panela de pressão, vamos dizer assim, né? Sim. Como que está essa questão de automação? A automação residencial hoje, eu automatizei minha casa, algumas partes. Maravilha. Né? Então é uma coisa fantástica, né? Tu ter o teu controle, antes de eu chegar em casa, eu falo, quarto friozinho. Aí ele já liga meu ar, ele já liga minha TV. Então eu já consegui fazer essa automação, né? O processo de automação em si, Grace, ele digamos que ele não causa tantos danos porque é uma potência baixa. Um LED não consome muita coisa, a lâmpada LED, entendeu? Mas é que vem aquela questão, tem um dimensionamento correto para todos esses equipamentos que tu vai instalar. Então, hoje a tua casa tem uma instalação de 20 anos atrás. Sim. Apesar de a gente já usar muita coisa, a iluminação LED, que demanda muito menos potência do que aquelas lâmpadas incandescentes, mas mesmo assim é bom a gente ter cuidado na hora de estar botando muita coisa, instalando em tomada, botando tomada, ligando na rede por conta disso. Então é sempre bom, importante a gente dar uma conferida, fazer uns cálculos de demanda e potência, que é para a gente estar bem confortável quanto a isso aí. E mudando assim totalmente de assunto, né? Nós estamos falando de casa e nós vamos falar agora de um assunto que está super em alta, polêmico, porém que estamos aí no nosso dia a dia, os carros elétricos. Sim, a mobilidade, né? Mobilidade, né? Não só carros, hoje também outros meios de transporte, né? Elétrico. Hoje a nossa grande, digamos que tá sendo a menina, nossa menina dos olhos, sim, né? É o carro elétrico, né? Nossa, que maravilha, né? Sim. Eu lembro que há 4 anos atrás, não era uma tecnologia tão conhecida, sim, que foi justamente o tema do meu TCC, né? Ah, que maravilha! Então foi, graças a Deus, foi um TCC muito aplaudido, né? Por conta disso, que era uma tecnologia nova, inclusive até faz parte dos sistemas também fotovoltaicos que estão sendo implantados no interior, que é essa questão de utilização de baterias, né? Sim. Então hoje o carro elétrico ele é a menininha dos nossos olhos, né? Ele veio para ficar? Quem não quer o carro, né? Quem não quer um carro bonitão? Vocês já viram os carros elétricos como são lindos, né? Maravilhosos, confortáveis. E outra, né? Que a gente vai sair da dependência do combustível, né? Sim, então hoje uma carga de um carro elétrico, você paga R$50 de eletricidade e roda 300 quilômetros. Sim, uma autonomia com R$50 de combustível, tu roda 300 quilômetros. É um sonho, né? Nossa, R$50 nem hoje na Venezuela mais, né? Quando a gasolina era barata, né? Agora a Venezuela é em dólar, né? Sim. E hoje a questão do carro elétrico, a gente tem que estar muito atento e quanto a isso, né? Apesar de a gente costumar dizer que às vezes é mais um equipamento que a gente bota na tomada. Sim. Então, como mais um equipamento que a gente bota na tomada, a importância desse equipamento, desse nosso sistema está bem dimensionado. Mas aí vem mais uma questão, né? Fazer uma boa instalação, atentar para as normas, ter um profissional capacitado e habilitado cuidando dessa instalação. Porque hoje os sinistros, que são pouquíssimos, né? Sim. São pouquíssimos, graças a Deus, em relação a isso, em relação à instalação. Então, por isso que é bom não pegar o teu carregador do carro e ligar na tomada, não faça isso. Era isso que eu ia falar, esse ponto não que eu ia faça isso jamais, porque assim como a Airfry puxa, imagina o carro, né? Então, não faça isso de jeito nenhum. Procura fazer um sistema próprio, bem dimensionado para ele, exclusivamente para aquele dispositivo que é o carro. É igual todo equipamento, eu digo assim, a gente fala muito aqui sobre apartamento, fala sobre equipamento, tudo que a gente compra vem com manual de instrução, né? E eu acho que como um equipamento novo que está entrando agora,
não é tão agora, né? Mas é recente. A gente tem que, antes de entrar ali naquilo, não, comprei um carro elétrico, parar e ver, estudar como que é. Gente, porque um carro elétrico não é barato, né? Eles são bons, são econômicos, mas eles demandam um valor, como todo carro, né? Mas eles têm um valor elevado, é um bem, é como se fosse uma casa, né? Então é sempre importante, a partir do momento que você pensa em adquirir, você também pensar em ali se informar, né? Como que eu vou carregar? Será que eu vou carregar só no ponto mesmo ali que tem que carregar? Eu vou querer fazer um ponto em casa e nunca simplesmente achar, como você falou, que é mais um equipamento de tomada. E não é assim, né? Não. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. É igual o carregador do carro elétrico, se a gente for botar numa menor proporção, é igual um carregador no celular. Sim. O carregador do celular, hoje a gente costuma ver a questão dos acidentes, né, que acontece com o celular e tudo mais. Até semana passada eu até passei por algo, né? A gente costuma comprar esses carregadores, né, nessas lojinhas, né? Sim. Aí eu deixava meu celular carregando, eu comecei a ouvir aquele bzz, bzz, bzz. Aí profissional, engenheiro eletricista, Sim. Isso é ponto quente. O que tá acontecendo esse barulho aí? Tá tendo uma descarga chama de elétrica. curto, né? Tá tendo um curto dentro desse carregador. Ou seja, são as quedas. Acaba sendo as quedas. A gente deixa o carregador cair. Dobra, enrola e coloca no bolso. Então, esses componentes começam a saltar internamente. Então, a gente começa a ter cuidado. Então, uma dica até que eu dou. Se tu começar a ouvir isso naquele teu carregador, jogue fora. Não, e é legal você colocar porque, assim, você conseguiu ouvir. Mas nem sempre, hoje o nosso mundo é muito corrido. Às vezes a gente tá ali, coloca o celular para carregar ali. Às vezes vai dormir, coloca o celular bem ao lado para dormir. E aí nem sempre a gente consegue ouvir. Ou tu colocou para carregar ali do seu lado e tá assistindo uma televisão, tá assistindo uma série. Ou o próprio dormiu e a gente não ouve, né? Não consegue escutar isso aí porque, assim, eu sempre falo, é igual a minha área de engenharia diagnóstica, né? A gente tem o olho apurado, você tem o olho e o ouvido apurado. Porque você trabalha ali com isso, já faz parte do seu cotidiano. Mas assim, a gente no dia a dia que não tem ali aquele convívio, nem sempre se liga para aquele barulho ali, tá vindo ali do meu carregador, tá vindo da tomada. E quando vê, é um caso que tem aumentado muito, né? Sim. Essa questão de explosão de aparelhos, né? Hoje essa questão é muito importante, né? Você ouvir um barulhinho na tua tomada, aquele zumbidinho, mande ver que ali provavelmente tem algum problema e está tendo alguma fuga de energia, e isso acaba gerando o quê? Um calor, e aquele calor vai acabar aquecendo aquele equipamento, aquela parte, e ele acaba derretendo. Muito se tem a questão da tomada, que é o plástico, né? Então esse plástico acaba derretendo. Apesar de ele não pegar fogo naquela hora, mas ele pode fazer com que a fiação encoste uma na outra e gere o curto. Hoje já foi lançado um dispositivo que ele consegue identificar esse curto-circuito dentro do sistema. Apesar da gente não ver, mas esse dispositivo ele está conseguindo ver. Então, provavelmente na norma que vai sair futuramente, na atualização da 5410, ele já vai ser um item meio que obrigatório na instalação, assim como veio o DPS e o IDR, que são dispositivos de proteção contra surto, o DPS e o IDR para proteger a nossa vida contra aquela fuga de energia para a gente não morrer no chuveiro elétrico, tomando banho, ou do lado de uma máquina de lavar, que tem acontecido muito, né? Então, importantíssimo a instalação desses dispositivos no nosso quadro elétrico, justamente para nos proteger contra isso. Mas nós temos hoje equipamentos de proteção, não tem? Que a gente utiliza? Ou eu acredito que seja para queda de energia, Temos já o no-break, que é bem antigo, não vem ao caso, mas nós temos alguns outros tipos de equipamento ali para proteger os nossos equipamentos em casa? Sem ser aquele tradicional ali. Os equipamentos, os dispositivos que hoje dispomos para proteção, para proteção do nosso bem, que seria a nossa residência, né? Até mesmo nossa vida, justamente são o disjuntor, né? É um equipamento essencial e vital dentro da instalação elétrica.
que justamente ele protege contra sobrecargas e protege legal. o cabo justamente, né? Se vier de acontecer de um se unir ao outro, ele vai desarmar. O IDR, que ele vem proteger a nossa vida, caso você esteja com a mão na máquina, ele sente uma pequena fugazinha de corrente, ele já desarma o circuito e te impede de morrer eletrocutada. Que a água a gente sabe que é um excelente condutor elétrico. O DPS, justamente, ele vem nos proteger contra as descargas elétricas, proteger os nossos equipamentos contra as descargas elétricas, porque hoje aqui no Amazonas, estamos numa região com o maior índice de raios aqui no Amazonas. Então, imagina a quantidade de raios que caem no nosso solo, né? Sim. No nosso Amazonas. Então, muitos desses raios acabam caindo nas redes elétricas. Então, essa eletricidade que vem do céu, ela acaba percorrendo. Ela dissipa para algum sim, lugar. ela vai andar na rede todinha. E o DPS, ele vem justamente para isso. Que caso ele venha cair o mais próximo da tua residência, de repente, ali, ele vai para tua casa. E o DPS, ele vem proteger isso, ele vem puxar para desviar a maior parte dessa energia para ela não entrar e danificar o teu equipamento. Eu fiquei com uma dúvida aqui na cabeça, não sei se é minha, a gente falando de carro elétrico. Como que funciona esse carregamento? Eu comprei um carro elétrico e quero fazer o carregamento dele em casa. O que é que eu devo fazer? O correto é você pegar... claro que chamar um profissional habilitado, né, capacitado para estar fazendo essa instalação, e você fazer uma instalação dedicada só para ele, entendeu? Botar um circuito exclusivo para ele, dimensionar o cabeamento, tipo de ligação, usar os dispositivos necessários para proteção, correto, conforme as normas estabelecem. Normas são nada mais do que os estudos feitos por grandes profissionais. Elas não são obrigatórias, né? Todos nós sabemos. As NBRs, elas não são obrigatórias, elas são, digamos que... referência para você fazer um bom trabalho. Sim. Então, por isso que seguimos muito elas, né? Então ali já tem vários engenheiros e profissionais de anos de gabarito de mercado e experiência que fizeram os estudos e elaboraram todas elas, que é para a gente procurar fazer correto aquele dimensionamento de tudo. Hoje a gente tem NBR para tudo. Sim, sim. Então, dependendo do trabalho que tu quer fazer, tu vai ter uma determinada norma para estar executando aquilo dali, justamente que é para você fazer o correto. Não é obrigatório, mas ali, Sim. gente, nos salva muito ali em questão que algo... Você sabe que a gente é responsável por tudo que a gente faz, sim. né? Todo tipo de atividade que a gente exerce, a gente tem ali um órgão que nos fiscaliza. Caso a gente faça algo errado, tem algum lugar, tem um órgão que a pessoa pode ir lá denunciar. E essa questão de norma é muito importante na nossa área, né? Que Sim. deixa um respaldo ali pra gente, né? Com certeza. Se a gente seguir, é o que sempre dizem, tem até um ditado ali, se seguiu a norma não tem como dar errado. É aquele conselho bom, né? É o conselho bom, né? Seguiu a norma não tem como dar errado, Isso né? mesmo. Então, hoje todos os nossos trabalhos, eles são desenvolvidos conforme normas. Então, o bom profissional, ele segue as normas, procura obedecer às normas. E, claro, sempre para o melhor. Se tiver alguma mudança, que a gente faça para o melhor, para melhorar. Então, as normas estão sempre se revisando, estão sempre se renovando, justamente por conta disso, né? A tecnologia está cada vez mais avançando, né? Então está vindo coisa nova. Então a norma também ela se atualiza, justamente para nos proteger. Porque a norma também, de tudo que a gente faz, ela sempre tem aquele coeficiente de segurança, né? Sim. A gente nunca faz aquilo ali, vai ser dimensionado para tanto e nós vamos colocar tanto. A norma, ela sempre vem com aquele ali coeficiente, sempre para a gente ter aquela segurança ali de não acontecer nada, né? Sim. E uma coisa que eu sempre digo, né? Eu como civil, mas eu já trabalhei com projeto e eu digo que o projeto elétrico devia ser o projeto mais caro. Gente, que projeto complexo, hein, para se fazer? Sim. Hoje eu como projetista, realmente é um quebra-cabeça. Sim. Né? É um quebra-cabeça, porque como foi dito, como eu disse anteriormente, devemos imaginar o inimaginável para aquela instalação, né? A gente não sabe o que a pessoa vai basicamente botar tudo de uma vez ali, né?
Então a gente tem que prever aquela determinada situação. E justamente vem a questão de cálculos elétricos para dimensionamento de cabo. Aí a gente passa pela queda de tensão, porque não adianta pegar um cabo e jogar 100 metros daqui e querer ligar um equipamento, ele não vai funcionar correto. Será que aquele cabo está sendo bem... Ele foi bem dimensionado para que esse percurso e para aquele equipamento? Então, isso tudo a gente tem que acabar fazendo um cálculo, né? Porque na eletricidade, a gente costuma dizer que a eletricidade, tudo tem perda, né? Tudo tem perda. E na eletricidade tem um efeito Joule, né? Que a gente chama, que é justamente esse calor que a gente sente no fio. E esse calor é justamente a potência que está sendo perdida. Sim. Então, isso aí acaba que a gente tem que calcular aí essa questão também dessa perda, né? Porque... eu comparo assim, quando a gente vai atravessar uma ponte, né? A gente começa ali, eu vou atravessar aquela ponte correndo, aí eu vou. Quando chega já lá no final da ponte, eu já tô... Nossa, sufoco. É isso mesmo. Vai acontecendo aquelas perdas. Ela não chega ali na mesma... Ela sai com uma potência, mas não chega ali com a mesma potência, não. né? Com a eletricidade é isso mesmo. Então, a gente sai de determinado ponto, ela tá bonita e bela ali. Mas quando chega no final daquele percurso, ela não tá com aquele mesmo gás. Então, para isso, a gente tem que estar fazendo esse cálculo que é para ela chegar lá com a mesma condição. Ela vai sair maior aqui, mas ela vai chegar lá com o necessário para aquele equipamento funcionar bem. Então, tudo isso a gente tem que se ligar, né? Então, tem que sentar e vendo daqui. E assim, uma curiosidade para você. Quando a gente vê um projeto arquitetônico, a gente consegue até meio que imaginar. Tem pessoas que não, mas tem pessoas que conseguem imaginar, ver ali que ali vai ser um quarto, que ali vai ser uma sala. Mas você que nunca viu, uma curiosidade muito legal, pega um projeto elétrico para você ver, gente. É uma confusão. Ali é um projeto que só quem entende. Não tem. É um projeto assim, que ele é muito minucioso, ele é muito cheio de detalhes, além dos cálculos, né? Mas é um projeto que ele é extremamente detalhado. Detalhista tem que detalhar o que é fase, o que é neutro, amperagem, tudo, né? É um projeto muito complexo. Eu digo, pelo trabalho, pelo visual, eu sempre defendo isso, que o projeto elétrico ele devia ser o mais caro. Porque faça essa curiosidade, procure aí na internet um projeto elétrico aí para você ver que confusão que é. Isso é uma grande verdade. Se hoje tu pega um projeto, você abre aquela planta baixa do projeto elétrico, meu Deus, o que é isso? Não entende, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, justamente por conta disso. Mas quem já tem aquela visão um pouco mais apurada, ele já sabe que aquilo aquilo vai ali, aquela outro é ligado. Então, a gente já consegue. Realmente é trabalhoso, trabalhoso. Muito, bastante. Eu já trabalhei, já fiz, eu sei muito bem como é que é. Nós estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio, tá muito bom. Eu queria que você desse dicas, assim, para dona de casa, para quem tá em casa, assim, o que eu devo olhar, qual o sinal de alerta na minha casa? Vamos lá, uma queda de energia, como você falou, aquele barulhozinho, o que a gente deve olhar para ser um alerta ali? Olha, isso aqui tá fora do padrão da minha casa, vai me chamar a atenção. Um dos pontos é isso, né? Tudo é questão de uma inspeção visual, né? Apesar do cabeamento estar por dentro de parede, mas a gente já imagina assim, nossa, quantos anos tem aqui? Quantos anos eu fiz isso? Apesar dos produtos de antigamente serem muito melhor do que os de hoje, então, mas mesmo assim a gente tem que ficar atento. De vez em quando é sempre bom chamar um profissional para dar uma apertada no parafuso da tomada, porque a eletricidade, por incrível que pareça, ela vibra. Sim. Ela vibra, então naquela vibração com ano, aquele parafuso ali acaba indo soltando. Então é sempre bom a gente tá fazendo essa verificação periódica, pelo menos manual daquele dispositivo, daquela condição. E, claro, ficar atento, né? Ficar atento, um aparelho que liga que está esquentando muito, uma queda de energiazinha, uma piscada, sem não estar acontecendo nada. Então, isso já são sinais de que a gente tem que ficar atento
com ela, né? Que ela tá ali, ela é invisível, mas a gente consegue ver através, que ela existe através da luz, que tá ali, a gente vê. Então, ó, tem eletricidade ali. Mas na tomada e a questão dos defeitos, a gente também não consegue tem aquela visão raio-x, né? Então, por isso é importante a questão da manutenção, né? Então, de vez em quando tu vai lá, chama um eletricista para ele dar uma olhada. Então, muito isso, né? Igual a gente falou aqui, como eu falei, né? E você até disse que é o slogan da sua empresa, né? Eletricidade é vida. O que você fala para as pessoas que têm interesse em seguir nessa área? Eu tô muito feliz apesar de eu ter mudado o meu caminho, mas tá vindo para essa área, porque a eletricidade ela é fantástica. Eu sou apaixonado pela eletricidade, então eu criei do medo da queda daquilo, né? Eu acabei me apaixonando por isso. Então hoje eu sou muito feliz por mexer em sistemas elétricos. E vem aquela condição da gente conseguir levar a eletricidade para aquela senhorazinha lá no meio do mato para melhorar a vida dela, né? Para melhorar a vida daquela pessoa, daquela família. Então a eletricidade ela é fantástica para isso, né? Ela muda a vida. Mudou minha vida e muda a vida de todo mundo, né? Sim, não vivemos mais sem. Né? Sim. Então tomem cuidado. Ela é linda, ela é bela, mas ela é perigosa. Verdade. Eu queria agradecer aqui, em nome do Obras e Prosas, a sua participação e dizer que a sua participação foi importantíssima, muito conhecimento, foi um papo muito agradável. Agradecer a sua participação. Eu que agradeço o convite, foi fantástico estar aqui, gostei muito de conhecer vocês e espero ter contribuído e somado para o canal, né, para o podcast. Sim. E mais ainda para a vida das pessoas, né, informando e mostrando um pouco do cotidiano do que é eletricidade, né, e estamos à disposição para mais. Muito obrigada, gente. Só lembrando, gente, de nos seguir no YouTube, no Spotify, no Portal Castelo e no TikTok. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, Obras e Prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam.